Seja muito bem-vindo ao canal Código Supremo. E se eu te dissesse que a solidão que você teme é a chave que falta para você finalmente se encontrar? Você está prestes a descobrir um segredo que ninguém ousou te contar até hoje. E é bom que esteja sentado, porque essa verdade pode abalar tudo o que você acreditava sobre estar só. Durante toda a sua vida, te ensinaram a fugir do silêncio, a evitar o vazio, a temer os momentos em que a única companhia que sobra é você mesmo. Mas Carl Jung, um dos maiores estudiosos da psique humana, enxergava isso de uma forma completamente diferente. Para ele, a solidão não é uma punição, é uma passagem sagrada. Nós vivemos em um mundo que te vicia em distrações, mensagens, notificações, compromissos, conversas rasas. Você aprende desde cedo que precisa estar cercado de gente para se sentir vivo. Mas há um custo alto nessa dependência. Você esquece como é ouvir a si mesmo. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós, acabamos projetando nos outros. E sabe quando isso acontece? Quando você está o tempo todo rodeado de vozes externas e não consegue mais distinguir a sua própria verdade. A solidão, nesse contexto, não é ausência, é reencontro. Ela é o espelho que revela o que está escondido debaixo das máscaras que você precisou vestir para se encaixar no mundo. Pense bem, quando foi a última vez que você sentou em silêncio, sem música, sem celular, sem ninguém, apenas com você? Se isso te assusta, é porque existe algo dentro de você que ainda não foi acolhido. E é exatamente nesse ponto que a solidão começa a se tornar o seu portal de cura. Carl Jung acreditava que os momentos de maior crescimento humano não nascem da companhia dos outros, mas da coragem de atravessar o próprio deserto interior. A vida moderna nos ensina a evitar o desconforto, mas Jung nos ensina a olhar para ele, aprender com ele e atravessá-lo com dignidade. A solidão, quando bem vivida, revela verdades que nenhuma multidão seria capaz de mostrar. Ela destrói as ilusões e revela quem você é quando ninguém está olhando. É nesse momento que você começa a perceber o quanto se anulou para agradar, o quanto se perdeu tentando ser aceito, e o quanto o vazio que você sente não vem da ausência de pessoas, mas sim da ausência de você mesmo. Você pode achar que está sendo esquecido, ignorado, deixado de lado. Mas e se essa fase da sua vida não for um castigo, e sim uma convocação? E se Deus, ou o universo, ou o destino, estiver intencionalmente te separando para te preparar? Jung falava sobre o processo de individuação, que é quando o ser humano começa a deixar de lado os papéis que o mundo impôs para descobrir quem ele realmente é. E sabe qual é o primeiro passo dessa jornada? Ficar só. Não por rejeição, mas por liberação. Não por isolamento, mas por alinhamento. Então, se você está enfrentando um momento de solidão agora, escute bem. Você não está sendo punido. Você está sendo lapidado. Você não foi abandonado. Você foi escolhido. E quem entende isso, nunca mais vê a solidão como fraqueza, mas como um chamado para a própria grandeza. Agora que você começou a entender o verdadeiro propósito da solidão, eu preciso te levar mais fundo, porque existe uma armadilha escondida nisso tudo, e ela captura milhões de pessoas todos os dias: a falsa conexão. Você já percebeu quantas vezes esteve cercado de pessoas, mas se sentiu absolutamente sozinho? Essa é uma das maiores dores da alma: estar acompanhado e ainda assim vazio. Carl Jung dizia que a solidão não vem de não ter pessoas ao seu redor, mas de não conseguir comunicar aquilo que é importante para você. Em outras palavras, não é a presença física que cura a solidão, é a conexão da alma. E aqui entra um detalhe brutal.
Quanto mais você foge da sua verdade interior, mais você se conecta com pessoas que também estão fugindo da delas. O resultado? Relacionamentos rasos, conversas sem sentido, vínculos baseados em carência e não em identidade. Você se adapta, você agrada, você cede. Tudo para não se sentir só. Mas a que custo? Quantos pedaços de si mesmo você já sacrificou para ser aceito? Quantas versões falsas de você já colocou em cena só para manter alguém por perto? E no fim, o que sobrou de você? A solidão, quando negada, te empurra para vínculos destrutivos. Mas quando aceita, ela te prepara para o amor verdadeiro. Porque somente quando você se basta é que você pode amar sem depender, sem implorar, sem se perder. Jung dizia que o verdadeiro encontro com o outro só acontece depois do encontro com o próprio self, o eu verdadeiro. É por isso que tanta gente vive numa busca insaciável por afeto, porque ainda não se conheceu. E o que não se conhece, repete ciclos. Você atrai o mesmo tipo de dor, o mesmo tipo de rejeição, o mesmo tipo de vazio, em nomes diferentes. Mas deixa eu te revelar algo que ninguém te falou. O universo não está te punindo quando ele afasta certas pessoas da sua vida. Ele está limpando o caminho. Ele está te dando espaço para que você descubra o que carrega por dentro. E sim, no começo isso dói, porque você se acostumou a se perder para não ficar só. Mas a dor da solidão é temporária. Já a dor de viver uma vida sem propósito, essa te destrói pouco a pouco, dia após dia. É por isso que esse momento da sua vida pode ser o mais importante de todos. Você não está isolado, você está em obra. E obras grandes pedem silêncio. Se neste ponto da sua jornada você sente que está sendo esquecido, desacreditado ou até abandonado, saiba que isso não é o fim. É o início de um renascimento. Carl Jung afirmava que toda transformação real começa com um colapso, a perda de antigos referenciais, a destruição de imagens falsas, o rompimento com o que não te representa mais. Então a pergunta agora não é por que estou sozinho, mas sim o que eu ainda não descobri sobre mim mesmo nesse silêncio. Porque a verdade é que só quem conhece a própria escuridão é capaz de sustentar a verdadeira luz. E você está prestes a acender a sua. Agora me escute com atenção. Se em algum momento dessa narração você sentiu que alguém está falando exatamente o que você precisava ouvir, isso não é acaso. É porque você está pronto para iniciar essa nova fase. E se está pronto, você precisa fazer parte dessa comunidade. Aqui no Código Supremo, cada palavra é uma chave. E se esse conteúdo está te abrindo portas internas, se inscreva agora no canal. Não apenas para acompanhar os próximos vídeos, mas para assumir um compromisso silencioso com o seu próprio despertar. Este canal é para quem está em obra, para quem cansou das mentiras externas e decidiu olhar para dentro. Se inscrever é só um clique, mas a transformação que pode começar por esse clique pode mudar sua história inteira. Agora inspire fundo e lembre-se, a solidão não é o fim. Ela é a estrada secreta que leva até você mesmo. Você já percebeu que quanto mais você tenta se encaixar, mais desconectado você se sente? Como se tivesse algo dentro de você tentando gritar, mas o mundo exige que você permaneça calado? Essa desconexão interna é o maior veneno silencioso da sociedade moderna. Carl Jung sabia disso. Ele enxergava que o sofrimento não vem apenas das circunstâncias externas, mas do conflito que nasce quando o seu eu real é sufocado para que você possa desempenhar papéis. Você finge estar bem, finge ser forte, finge que está no controle, mas por dentro está fragmentado. E essa fragmentação cria uma dor surda, uma angústia que você não sabe explicar, mas que te acompanha como uma sombra. É nesse exato ponto que a solidão se torna sua aliada, porque no silêncio você para de atuar. Você começa a lembrar de quem realmente é
E isso, ao contrário do que te disseram, não é perigoso, é libertador. A maior parte das pessoas tem medo de ficar só porque nunca se permitiu se conhecer. Mas quem ousa atravessar esse portal, volta diferente, volta inteiro. Você passa a perceber com mais clareza o que te drenava, quem te usava, o que não te servia mais. E é como se, finalmente, as cortinas caíssem e a verdade que você sempre evitou encarar estivesse ali, de frente com você. Mas esse momento, apesar de doloroso, é também o mais potente. Porque é ali que você percebe que não precisa mais implorar por atenção, mendigar afeto ou se adaptar para ser aceito. Você se basta. E não há liberdade maior que essa. Jung dizia que a maturidade espiritual começa quando você deixa de buscar nos outros aquilo que só pode ser encontrado dentro de si. E aqui está uma revelação. Talvez tudo que você perdeu nos últimos tempos tenha sido uma poda. Não um castigo, mas uma preparação. O universo nunca te nega o que é seu. Ele só retira o que está te impedindo de receber. E às vezes esse processo dói. Dói porque você ainda está apegado. Dói porque sua identidade ainda está presa àquilo que já foi. Mas toda cura começa com uma quebra. E toda libertação com um despertar. Talvez você esteja ouvindo isso agora com os olhos marejados, sentindo que ninguém te entende. Mas a verdade é que você não está aqui por acaso. Esse vídeo, essa mensagem, esse momento foi feito para você. Porque agora é a hora de parar de correr de si mesmo, a hora de aceitar que a solidão que tanto assusta pode ser a chance mais preciosa da sua vida. As grandes transformações nunca acontecem sob os holofotes. Elas acontecem no escuro, no silêncio, no invisível. Quando tudo parece ter acabado, mas na verdade está apenas começando. É no momento em que tudo se cala que a alma começa a gritar. Você não foi feito para agradar a todos. Você não nasceu para viver pelos olhos dos outros. E se hoje tudo parece escuro demais, lembre-se, as raízes crescem no silêncio da terra. Você não está estagnado. Você está criando fundação. Não existe revolução verdadeira sem desconstrução. E é isso que está acontecendo dentro de você. Continue. Respire. Se permita. A maior versão de quem você nasceu para ser está se formando no exato silêncio que você tanto tentou evitar. Agora que você chegou até aqui, é hora de encarar a verdade mais desconfortável e mais libertadora. Você passou a vida inteira tentando agradar pessoas que não sabem nem quem elas mesmas são. E isso te custou energia, te custou identidade, te custou tempo. Mas talvez o maior preço que você tenha pagado tenha sido a distância de si mesmo. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a própria escuridão. E a sua escuridão não é algo a ser temido. Ela é o portal, a porta de entrada para o seu eu mais verdadeiro. Você não precisa mais fingir que está bem quando não está. Você não precisa mais vestir máscaras para ser aceito. Você não precisa mais forçar conexões com quem não tem a menor intenção de te compreender. Porque agora você entendeu. O silêncio que você tanto evitava era o que você mais precisava. Foi nele que você começou a se escutar. Foi nele que você começou a se lembrar. Lembrar da sua essência, lembrar do que te move, lembrar do que te faz sentir vivo. E aqui vai uma revelação brutal, mas necessária. A sua cura nunca vai vir de fora. Não virá de um novo relacionamento, nem de um novo trabalho, nem de elogios, curtidas ou reconhecimento. A sua cura sempre esteve esperando por você, no lugar mais negligenciado, dentro de si. Enquanto você continuar buscando nos outros a resposta para um vazio que só você conhece, continuará escravo de ciclos que te adoecem. Mas quando você decide se colocar em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por consciência, tudo começa a mudar. Você começa a dizer não sem culpa. Você começa a sair de lugares que já não te cabem. Você para de aceitar migalhas emocionais. Você se torna perigoso porque se torna inteiro. E é exatamente aí que o universo muda o tom. Porque o mundo exterior reage à vibração do seu mundo interior. Quando você se posiciona, o universo se reposiciona. É como se tudo começasse a conspirar a seu favor.
Não porque você pediu, mas porque você finalmente se tornou compatível com aquilo que diz querer. Você não atrai o que deseja, você atrai o que está pronto para receber. E estar pronto exige coragem. Coragem de ficar sozinho, coragem de romper com padrões, coragem de desaprender o que te ensinaram sobre amor, sucesso, merecimento. Carl Jung não falava de religião, ele falava de espírito, falava de alma, de integrar as partes que você rejeitou para caber em lugares medíocres. E você não está mais aqui para se diminuir. Você não chegou até este ponto para continuar carregando a versão limitada de si mesmo. A dor que te acompanha, hoje, é a última resistência antes da transformação. Se você sente que está perdendo tudo, talvez esteja apenas perdendo o que nunca foi seu de verdade. Talvez esteja apenas sendo empurrado para dentro de si, para finalmente encontrar o que o mundo nunca poderá tirar: seu valor, sua força, sua identidade. A maioria das pessoas vai continuar correndo atrás de aprovação, vai continuar implorando por amor, vai continuar se sabotando em silêncio. Mas você não é a maioria. Você chegou até aqui. Você ouviu até o fim. Você sentiu cada palavra como se estivesse sendo falada diretamente para você. E foi mesmo. Porque este canal, o Código Supremo, não é sobre vídeos, é sobre despertar. Aqui cada narrativa é uma chave, cada reflexão é um espelho, cada palavra é um chamado para a sua verdadeira jornada. E se você sentiu que algo dentro de você começou a se mover, não ignore, não finja que nada aconteceu. A vida que você quer está te esperando do outro lado da sua versão negada. E este canal pode ser o seu guia silencioso, firme, presente. Mas para isso você precisa dar o próximo passo. Inscreva-se agora, não por mim, mas por você, porque este pode ser o momento que muda tudo. E talvez, só talvez, você nunca mais precise se perder para se sentir pertencente. Porque a partir de agora, você pertence a si.